Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Pessoal, hoje o tema da nossa aula é um tema que nos será caro o resto das nossas vidas, não apenas agora durante as nossas aulas, tá? Nós hoje vamos falar sobre inclusão. O que é inclusão, como ela acontece na nossa sociedade, tá certo? Então, hoje a gente precisa compreender esse tema que não é algo distante de nós, é um tema que nós vivemos todos os dias e que nós temos que estar preparados para argumentar sobre esse tema e para conviver com este tema nas nossas vidas, né? Então, vamos falar um pouco sobre história da inclusão. Eu vou começar falando de antiguidade, certo? Na antiguidade, Grécia e Roma, eles tinham um culto muito forte para a beleza corporal, para a perfeição, a simetria. Então, na antiguidade, o que acontecia com pessoas que possuíam, que nasciam com algum tipo de deficiência? Essas pessoas elas eram sacrificadas, porque não se aceitava pessoas com deficiência naquela sociedade que pregava a beleza e a perfeição. Então, eles buscavam esse padrão de perfeição e, para aquela sociedade, naquela época, uma pessoa com algum tipo de deficiência não se encaixava nesse padrão. Sociedades tribais também tinham um destino para os deficientes, né, para as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. Devido a eles serem nômades, né, precisarem se locomover de um lado para outro, em muitos momentos, quando acontecia de nascer uma criança com algum tipo de deficiência física, que era perceptível imediatamente após o nascimento, essa criança ela já era imediatamente abandonada. Caso fosse algum tipo de deficiência que só se manifestaria quando a criança começasse a crescer, então essa criança também era abandonada porque a tribo precisava de ter agilidade, né, para se locomover dentro da mata, e para aquela sociedade uma pessoa com deficiência não era força de trabalho e, de certa maneira, ia atrapalhar eles na locomoção deles, né? Então, o que não se aplica à nossa sociedade, né? Como é que está hoje? Como acontece a inclusão hoje? Bom, hoje, nossa sociedade, vou falar Brasil, tá? Vou falar do Brasil. Hoje, a sociedade brasileira tem uma visão em relação à inclusão de pessoas com deficiência que deve ser tratadas, né? Essas pessoas devem ser tratadas pela lei igualmente, né? Essas pessoas têm todo o direito de ser um cidadão e de fazer as coisas que todo cidadão tem direito de fazer, como estudar, se locomover, ter uma profissão. Então, existem legislações no Brasil que regem as práticas das escolas, as práticas das cidades, dos governos, dos municípios, para que existam possibilidades, que se criem possibilidades para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, possam, assim como todas as outras pessoas, ter uma vida cidadã normal, que ela possa estudar, que ela possa trabalhar, que ela possa casar, formar família, ter filhos. Então, existe todo um preparo hoje em dia e toda uma legislação que permite que pessoas com deficiência, que garantem, na verdade, que pessoas com deficiência possam sim ter as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa dentro da sociedade, tá? Então, a inclusão hoje ela tem avançado, apesar de sabermos que nem sempre o que está na lei se consegue ser aplicado, né? Muitas vezes o que está ali na lei complica-se de ser aplicado, porque muitas vezes as pessoas com deficiência elas vão precisar de aparatos que são onerosos, ou seja, que precisa ser pago por isso. Então, muitas vezes a lei ela não é aplicada por falta de recurso, mas a lei existe e as pessoas com deficiência devem sempre que necessário, né,
se pegar com essa lei para buscar todos os direitos que ela tem garantidos. Então, atualmente nós convivemos, né, com as pessoas com deficiência e tratamos elas de forma normalmente, e elas são pessoas que têm os mesmos direitos que todos nós, mas quais são os benefícios que essas pessoas, que o convívio com essas pessoas diferentes do que a gente chama de normal, quais são os benefícios que esse convívio pode trazer, principalmente na escola, né? Vamos trazer alguns benefícios na escola. Então, um dos benefícios é que crianças que logo cedo estudam em escolas inclusivas e que tem um colega que tem algum tipo de deficiência, essas crianças elas vão desenvolver novos olhares, novos horizontes, tá? Porque essas crianças vão conviver desde muito cedo com o diferente, né? Com pessoas que são diferentes, e devido a isso, essa criança tem a tendência de desenvolver o sentimento de empatia, certo? E de perceber que todos nós somos diferentes, tá? Fisicamente, todos nós somos diferentes. Psicologicamente, todos nós somos diferentes. Porém, para a lei, todos nós somos iguais. Então, independentemente da pessoa ter ou não ter uma deficiência física, ela tem o mesmo direito que eu de ser um cidadão, de ser uma cidadão, de ser uma cidadã ou um cidadão, certo? De trabalhar, de estudar, de constituir uma família. E, assim, eu vou colocar aqui pontualmente tipos de deficiência. Eu vou fazer uma divisão em dois grupos, a grosso modo, né? Temos deficiências intelectuais e deficiências físicas. As intelectuais a gente pode classificar como espectro autista, pessoas com altas habilidades, que não é uma deficiência, mas é tratada como uma diferença, né? Por exemplo, uma criança superdotada, isso não é uma deficiência, tá? Porém, esta criança ela precisa de cuidados especiais porque ela é diferente das demais crianças. Então, nós vamos ter deficiências físicas que vai pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas cadeirantes e muitos outros tipos de deficiências que não dá para você citar aqui uma a uma, mas temos esses dois grandes grupos, tá? As físicas e as intelectuais. E desses dois grupos, essas pessoas, elas têm todo o direito de conviver, estas crianças não só podem, como devem, conviver com outras crianças que não possuem nenhum tipo de deficiência em uma escola normal. Quais são a nomenclatura certa? Então, vamos falar um pouco sobre nomenclatura para os deficientes. Antigamente, né, se chamava deficiente de aleijado, de louco, de especial, de mongoloides, de retardados. Atualmente, essas nomenclaturas elas não são utilizadas, não devem ser utilizadas, até porque são pejorativas. E como é que você deve se referir a essas pessoas que têm deficiência? Pessoas com deficiência, seja ela qual for, intelectual ou física, você se refere a essas pessoas como pessoas com deficiência, ok, pessoal? Então, quais são as mentiras e verdades sobre pessoas com algum tipo de deficiência? Mentiras, que elas devem estudar em uma escola separadamente de todas as outras crianças. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Crianças com deficiências devem estar junto com as outras crianças. Por quê? Todas as crianças são diferentes uma das outras. Não existe criança igual. A criança que tem uma deficiência, ela apenas tem um pouco, ou terá mais dificuldades do que crianças que não têm deficiências, porque são diferentes. Assim como uma criança que não tem nenhum tipo de deficiência pode ter dificuldade em alguma matéria, em algum momento ali da vida escolar, as crianças com deficiência têm a mesma dificuldade e cabe à escola e ao professor encontrar uma forma, um jeito de fazer com que essa criança com deficiência evolua, com que ela aprenda alguma coisa.
mesmo que a deficiência dela seja uma deficiência intelectual mais profunda, digamos assim, mas ela pode sim evoluir, né? Todo mundo pode aprender. Então, é uma mentira que uma pessoa com deficiência não pode aprender. E mais adiante vocês vão ver, que eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem o quanto mentiroso é essa afirmativa, que pessoas com deficiência devem estar separados e em escolas especiais. Não, pessoas com deficiências, elas devem estar junto com todas as outras pessoas. E todas as outras pessoas precisam compreender, entender que aquela pessoa, por ela ter algum tipo de deficiência, ela vai ser diferente, muitas vezes no tempo e nas habilidades, mas que ela é uma pessoa igual a todos e que tem a capacidade de aprender igual a todos, logicamente, respeitando o limite e o tempo dela, assim como qualquer pessoa que só aprende dentro do seu limite e do seu tempo, tenha deficiência ou não. Então, vamos aqui. Eu coloquei como acessibilidade. Então, para pessoas deficientes, o que nós temos hoje? O que é que dá para oferecer hoje, tá? Então, pessoas com deficiência auditiva, pode ser oferecido para ela o ensino em braille, em libras, né? Que é a língua de sinais, que é uma segunda língua aqui do Brasil, tá? A Libras é uma língua, uma pessoa que fala português e consegue interpretar Libras, essa pessoa ela é bilíngue, certo? Outra coisa que é preciso ter, acessos físicos. O que são acessos físicos? São rampas, são aquelas caminhos com aquelas partezinhas mais altas para os cegos poderem pisar e sentir que ali é um caminho, placas feitas em braille para que os cegos possam tocar, textos e livros nas bibliotecas para que os cegos possam ler, certo? Tecnologias assistivas. O que é isso? Oferecer para uma criança uma forma de tecnologia que ela possa desenvolver algumas habilidades, como colocar uma aula em forma de jogo, colocar uma aula mais divertida, colocar um vídeo para uma criança que tem dificuldade de ler e escrever. Então, tudo pode ser utilizado para ajudar, para dar acesso a pessoas que têm algum tipo de deficiência. E muito importante, não é só o professor que tem essa missão de ajudar. Você, como aluno, você, como colega, precisa ter a empatia. E se você percebe que o seu colega está com dificuldade e você tem facilidade, não é porque seu colega tem algum tipo de deficiência que você vai se afastar. Pelo contrário, você precisa ajudar o colega que está com dificuldade. Porque não é porque a pessoa tem deficiência e está com dificuldade naquele momento que ele não tenha nada para te ensinar depois. Então, vamos um pouco adiante por causa do tempo. Então, a inclusão, ela acontece nas escolas e ela deve acontecer para que as pessoas com deficiências tenham o mesmo direito, exerçam o direito, e também para tornar todas as pessoas mais tolerantes, pessoas melhores. É por isso que a inclusão precisa acontecer. E aí eu trouxe uma frasezinha de Paulo Freire bem interessante. Vocês vejam aí um monte de pássaros diferentes, cada um diferente do outro. E aí embaixo tem: se aprende com o diferente e não com os iguais. Isso é uma verdade muito grande. Se uma pessoa sabe a mesma coisa que eu, o que é que eu tenho para aprender com essa pessoa? Nada. Agora, se eu sei muito de matemática e a outra pessoa sabe muito de português, eu vou aprender português com ela e ela vai aprender matemática comigo. Agora, se nós dois sabemos muito sobre uma coisa só, a gente vai ficar só conversando ali sobre aquela coisa que a gente sabe muito e ninguém vai aprender nada. Então, é na diferença que a gente aprende, tá certo, pessoal? E eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, e vocês perceberem que essa questão das deficiências não são Hoje, conversa de hoje.
Cara, cachorro filho, ela chega.